Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Com a graça e a paz do Senhor Jesus. Domingo diferente. É um domingo de Páscoa. Domingo que para nós é um domingo muito feliz, porque Jesus ressuscitou mesmo. Domingo onde a gente lembra o nosso Cristo, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Glórias ao nome de Jesus. Que nós possamos este dia entender, conhecer com essa alegria e certeza no nosso coração. Ele não só morreu pelos nossos pecados, como também ressuscitou para a nossa justiça. Louvado seja o nome. Somos justificados porque ele ressuscitou. O sacrifício foi pago na cruz e nós somos inocentes. Louvado seja o nome. São 8h47. Nós vamos aguardar um tempinho, até umas 9 horas, para que os irmãos possam chegar e nós possamos ter a nossa aula 3 sobre Filipenses hoje, falando sobre a morte de Jesus como texto da nossa perspectiva de vida, mas com enfoque total sobre aquilo que nós fomos chamados para viver em Cristo e compartilhar com os nossos irmãos. Então tem tudo a ver com o domingo da ressurreição, com essa Páscoa, com esse domingo que para nós é extremamente importante, porque é o domingo que ele ressuscitou. Foi o domingo onde as mulheres foram de madrugada no túmulo e ele não estava lá. A pedra já estava removida. Por quê? Porque ele ressuscitou para a glória. Então, nós vamos dar um tempo para que os irmãos possam chegar, avisar se o som está bom, para que a gente já possa começar a nossa EBD daqui a uns 12 minutos. Amém? Vou colocar uma música para nós escutarmos aqui, enquanto eu vou já vendo o chat aqui do bate-papo para saber se os irmãos já estão chegando e comentando. Então, chegou no canal, já dá um joinha lá no vídeo. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal e vamos começar no louvor. O que ele temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos
Glórias a Deus. Faltam 5 minutos para nós começarmos a nossa lição. E mais uma vez reforço para os irmãos. Hoje é um dia completamente diferente. Não só porque é domingo, que é o dia que pessoas de fora, as pessoas no mundo, elas usam a sexta-feira para encher a cara de bebida alcoólica, para lamentar ou ter remorso da morte de Jesus. Elas comemoram muito pouco o domingo, porque o domingo para nós significa muito, tanto quanto a sexta. A morte significou o perdão dos nossos pecados. E a sua ressurreição significou a nossa justificação. Então, que nós possamos ver que o céu está azul, esse sol maravilhoso está no nosso rosto, e esse dia é um dia onde nós podemos lembrar, que há mais ou menos 2000 anos atrás, porque nós estamos em 2020, mais ou menos 2030, foi no ano 33, Jesus morreu. Então, mais ou menos há pouco menos de 2000 anos atrás, Jesus ressuscitava num domingo como este para a nossa justiça. Louvado seja o nome de Jesus. Já vamos começar a nossa EBD com uma oração de gratidão a Deus por essa ressurreição. Jesus Cristo vive. Que você vá nas redes sociais hoje. Pegue uma imagem bem bonita sobre a ressurreição. Poste nas suas redes sociais que ele vive. E porque ele vive, nós podemos crer. Louvado seja Deus. Porque ele vive, não tem pandemia que resista. Ele está no controle de tudo. Louvado seja o nome. E que mesmo que ela não resista, mesmo que ela continue, pela permissão de Deus, ele vive e cuida de cada um de nós. Louvado seja o nome. O som está baixo. Obrigado, minha irmã. Vamos lá. Melhorou agora, minha irmã. O som está baixo, irmã Rosinéria. Veja se o som está melhor, irmã Rosinéria. Louvado seja o nome de Jesus. Muito obrigado por esse retorno, viu, minha irmã? Muito obrigado. Vamos lá. Louvado seja o nome de Jesus. Como é que está o som agora, irmã Rosinéria? Irmã Rosinéria, fale para mim agora. Se o som está melhor, irmã Rosinéria. Irmã Rosinéria, fale se o som está melhor. Vou tirar o som daqui da câmera. Vou colocar aqui, rapaz. Aqui, rapaz. Veja se o som está melhor, meu irmão. Pode ser o nome. E agora, veja se o som melhorou. Pode ser. Pode ser o nome de Jesus. Sejam bem-vindos, irmão Antônio Carlos, irmã Rosinéria, irmã Graça. Foi pela graça, foi, irmã Graça? Foi pela graça, louvado seja o nome de Jesus. Avise aí, escreva aí, irmã Rosinéria, se o som está melhor agora. Louvado seja o nome. Melhorou, pronto. Glórias ao nome de Jesus. Amém. Vamos lá. 9 horas. Vamos fazer uma oração e começar a lição de hoje, que é a lição 3 sobre a carta de Filipenses, a morte
já fazer a mudança aqui, fazer já a mudança para a parte dos slides, para que a gente já consiga já ter o tema exposto na sua tela, com o texto que você abre, deixa ele aberto em Filipenses capítulo 1, do versículo 27 até o capítulo 2, 18. Então, na lição passada, nós tivemos o 2, do 5 ao 11. Então, nós vamos fazer hoje 1 do 27 até o capítulo 2, versículo 4, e depois do 15 em diante. Pode ser o nome de Jesus. Nós vamos ler a cada ponto da lição, para que a gente possa... Hoje a lição é um pouco curta, então nós não vamos ter, acredito que não aquela 1 hora toda, mas teremos um conteúdo relevante, se Deus assim permitir, e Ele falará aos nossos corações para que nós possamos aprender mais um pouco da sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, neste momento nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer porque hoje comemoramos a tua ressurreição. Talvez para as demais religiões, Pai, seja um dia simples, onde eles acreditam que não há prova, ou que há ruídos ou comentários de que o Senhor ressuscitou. E nós acreditamos piamente que as tuas escrituras, a tua palavra diz que o Senhor ressuscitou e vivo está sentado à destra do Pai, para a glória do nome de Jesus, para a glória do teu nome. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque a tua ressurreição representou nossa vitória. A tua ressurreição nos deu a vida plena em Cristo Jesus. A tua ressurreição nos devolveu para os braços do Pai. A tua ressurreição nos fez voltar a sermos filhos. A tua ressurreição justificou a nossa vida. A tua ressurreição, Pai, nos declarou definitivamente inocentes e nos deu de volta a condição de filho. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque para nós hoje é um dia de muita fé. É um dia onde nós lembramos que o Senhor ressuscitou. Muito obrigado pela tua ressurreição. Muito obrigado porque a tua ressurreição representa que o Senhor voltará para nos buscar. O Senhor disse aos seus discípulos lá em Atos, quando estava subindo aos céus: eu vou, mas eu volto. Louvado seja o teu nome. Na verdade, o anjo do Senhor falou quando o Senhor subiu: por que estás olhando para os céus? Esse mesmo Cristo que subiu voltará. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Pai. Agora te pedimos que o Senhor abra o nosso coração para receber um pouco da tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor nos traga uma palavra abençoada. Que, ó Deus, um dia maravilhoso. Um dia onde nosso desejo seja ir para o culto, mesmo sabendo que nós não podemos ir para o culto. Mas que nós possamos, Deus, neste domingo, poder cultuar na nossa casa. Que nós possamos passar um dia de adoração ao Senhor em casa. E não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Mas que hoje nós possamos reunir nossa família para comungar um pouco mais contigo, conversar contigo, falar contigo, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, te oramos, te agradecemos, certos da vitória. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, hoje nós vamos para a lição 3. Aqui é a agenda, todos o tema da lição de Filipenses. Nós já fizemos as 3 primeiras. Hoje nós vamos para a 4ª lição. Os próximos 2 domingos é que nós finalizaremos o texto da carta aos Filipenses. Então hoje nós vamos tratar sobre a morte de Jesus como o texto da nossa perspectiva. E aí nós vamos falar de um tema que para muitos cristãos neopentecostais não é bom. Eles são acostumados eles são doutrinados, eles são ensinados de que Jesus ele é o Deus da vitória. E o cristão
precisa só de vitória, em que o cristão eles são, na verdade, acostumados a ter uma vida só de vitórias. E nós vamos falar de pelo bem do evangelho, nós não fomos chamados apenas para viver, mas também para sofrer. Ou seja, o sofrimento faz parte da vida de um cristão. Então, como é que fica a abordagem de num cristão desse que está acostumado a ouvir só vitória? E que o sofrimento faz parte do pecado. E que o sofrimento é somente decorrente do pecado. E que o crente que sofre é um crente que está pecando. Como é que se aborda um cristão desse? Mas vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vamos fazer a leitura até o versículo 30. Depois leremos capítulo 2, do versículo 1 ao verso 4. Pularemos do 5 até o 11, porque já fizemos na lição passada. E leremos do 12 até o 18. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1, versículo 27. Que nossa conversa seja digna, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, com uma somente, combatendo juntamente pela fé do Evangelho. E em nada vos aterrorizeis pelos vossos adversários, que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação. Isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo conflito que já tendes visto em mim, e agora ouvis estar em mim. Capítulo 2. Portanto, se há alguma consolação em Cristo, se algum conforto de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos de misericórdias, completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, estando de acordo com uma só mente. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas por humildade de espírito. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Vamos para o versículo 12. Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e inofensivos, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa, entre a qual resplandeceis como luzes no mundo, retendo a palavra da vida, para que possa gloriar-me no dia de Cristo, de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido sobre sacrifício e serviço da vossa fé, me alegro e regozijo com todos vós. Por esta mesma causa, vós também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui. Louvado seja o nome. Neste estudo, nós trataremos sobre algumas implicações da cruz de Cristo para todos os seguidores de Cristo. E aí a gente já mata muita coisa. Nós fomos chamados não somente para gozar das benesses do Evangelho, mas para padecer junto com. Porque, como nós falamos na lição passada, tomar a cruz significa negar-se a si mesmo. Na verdade, tomar a cruz todos os dias significa carregar
o desejo de autonegação para servir a Cristo. Então, nós falaremos um pouco dessas implicações da cruz para nós. Podemos resumir o argumento em 3 pontos que nós vamos tratar essa lição. São eles. Primeiro, somos chamados não somente a crer em Cristo, mas também a sofrer por Ele. Somos chamados não somente a gozar dos confortos do Evangelho, mas também transmiti-lo. E transmiti-lo com humildade. E o que é humildade? Segundo esse texto, considerar os outros superiores a si mesmo. Tirar a sua vontade, é tirar aquilo que você gosta, é trabalhar aquilo que você quer em relação ao seu irmão, colocar o desejo dele na frente do seu. Em terceiro, somos chamados não somente a dar os primeiros passos da fé em obediência, mas também desenvolver nossa salvação por meio da nossa vida. E aí tem nesse texto aí muitos cristãos, muitas denominações que acreditam na salvação por um ato do homem. Elas dizem que o homem ele precisa desenvolver essa salvação para poder tê-la quando Cristo voltar. Quando, na verdade, o texto fala de algo que já existe. Você já tem a salvação. Você vai desenvolvê-la até o dia de Cristo Jesus. E esse desenvolvimento de salvação faz menção a comportamento. E se faz menção a comportamento, então nós estamos falando de uma vida de santidade. Então, nós vamos trabalhar esse ponto para desmistificar esse pensamento. Primeiro ponto, não somente crer, mas também sofrer por ele. O texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 27 e 28 é categórico. Ele diz assim, na verdade não é 27 e 28, é 28 e 29. Eu errei aí, mais uma vez, né? Quem gosta da irmã Rebeca. Mas, para não errar o slide, mesmo assim, eu fiz com antecedência, viu, irmã Rebeca? Não fiz em cima da hora esse aí, não. E mesmo assim errei, ou seja, a idade está chegando, viu? A idade está chegando e a gente começa a comer. Isso são indícios de que a idade está chegando. Mas vamos lá. Capítulo 1, versículo 28 e 29, diz assim. Não, 29 e 30, ainda não é nem 28 e 29, 29 e 30. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo conflito que já tendes vistos em mim e agora ouvis estar em mim. Vamos lá. Não importa o que aconteça, Paulo diz no versículo 27, que nós, versículo 27, que vossa conversa seja digna, que nós possamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. O versículo 27, Paulo começa a mostrar que nós devemos viver de modo digno do Evangelho. No versículo 29, ele diz que nós fomos chamados não somente a crer, mas também a padecer por amor a Cristo, sofrer por amor a Cristo, sofrer por Cristo. Então, se você fizer a conexão do versículo 27, que nós devemos viver, que vossa conversa seja digna conforme o Evangelho de Cristo, e nós possamos viver de modo digno do Evangelho. O modo digno do Evangelho é não somente crer em Cristo, que está no versículo 29, mas também sofrer por Ele. Como é que nós sofremos por Cristo nos dias de hoje, meus irmãos? Quais são os exemplos de sofrer por Cristo nos dias de hoje? Se nós vivemos num país livre, onde nós não temos uma perseguição declarada, física, contra os cristãos. O que significa sofrer por Cristo? Num Brasil livre para cultuar a Deus. Né? Como é que é viver? Como é que é sofrer por amor a Cristo? Quando é que eu sofro? Então, se nós pegarmos alguns exemplos aqui, nós veremos que nós sofremos por amor a Cristo quando nós vivemos uma vida de verdade. Por quê? Porque o mundo vive na mentira. Então, quando nós vivemos na verdade, você já parou para pensar que se você viver a verdade, você vai arrumar conflito nesse mundo? Porque o mundo está, principalmente o Brasil, ele é acostumado com jeitinho, ele é acostumado com mentira, ele é acostumado com uma vida errada. E se nós vivemos uma vida
de verdade, nós estamos entrando em conflito quase todos os dias. E viver uma vida de verdade significa que você não vai fazer média aqui nesse mundo. Se você não vai fazer média no mundo, você não vai ser chamado para ser o amiguinho da galera. Você não vai ser chamado para ser o amiguinho do grupinho da empresa. Você não vai fazer parte dos amiguinhos do futebol, dos amiguinhos da faculdade. Por quê? Porque você passa a ser uma pessoa que não vai ser bem vista porque você vive uma vida de verdade. Isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa vestindo uma carapuça de uma santidade religiosa, que muitos cristãos falam, não quero conversa com você porque eu sou crente. Não, não é isso. Muito pelo contrário. Nós temos que nos envolver com eles, nós temos que nos relacionar com todas as pessoas nesse mundo, mas sendo sal. Quando nós somos sal da terra, nós já sofremos nesse mundo. Por quê? Porque nós já estamos fadados a viver com um grupo restrito de pessoas, que são nossos irmãos. As pessoas começam a criticar porque o mundo não está acostumado a viver fazendo a coisa certa. Não está acostumado a viver o correto. Não está acostumado a falar a verdade. Porque a verdade muitas vezes dói. Então, viver, sofrer por Cristo, muitas vezes, diz respeito a padecer perseguições. Por que sofrer por Cristo? Para viver de modo digno do Evangelho. Sofrer de modo digno do Evangelho é negar-se a si mesmo. Muitas vezes eu vou ter vontade de falar uma mentira, mas viver de modo digno do Evangelho vai me dizer, vai me deixar claro, vai me acusar na minha mente, vai me estimular pelo Espírito Santo que habita em mim a viver, a falar a verdade, que muitas vezes vai contrariar a minha vontade. Muitas vezes, quantas vezes já aconteceu com você uma situação em que você fica orando para que não venham lhe perguntar sobre um caso e você não vai querer comprometer outra pessoa, mas se vierem lhe perguntar, você fica logo orando, Senhor, não deixa vir até mim, porque eu vou ter que falar a verdade e vou acabar prejudicando. Muitas vezes já aconteceu isso ou não? E você orar e dizer assim, rapaz, meu Deus, não deixe chegar esse assunto para mim não, porque eu vou ter que falar a verdade e vou acabar expondo outras pessoas. Mas é isso que acontece conosco. Essa é que é a nossa vida. Né? Viver, nós somos chamados não somente para crer em Jesus, mas também sofrer por ele. E nós sofremos quando nós queremos, quando nós negamos a nós mesmos. Nós sofremos quando nós entramos em contato com as pessoas deste mundo, com qualquer que sejam as pessoas, seja no nosso mesmo convívio cristão. Porque não se engane, mas o convívio cristão está cheio de pessoas que não são salvas, que são religiosas, como o próprio Cristo disse, o joio no meio do trigo, e que muitas vezes nós temos que ceder porque nós não sabemos se são joio. Está conosco, é joio, mas a gente não sabe que é joio, então para nós é nosso irmão, então a gente muitas vezes tem que abrir mão do nosso direito totalmente certo, estando totalmente convicto que estamos certos por amor a Cristo. Então sofrer por Cristo é abrir mão do seu eu, da nossa vontade, é ir na contramão do mundo. Todo mundo vai por esse caminho e você vai por outro caminho. Então você sofre porque você vai ser taxado como santo, você vai ser taxado como aquele que não quer se misturar, você é melhor do que os outros, você quer ser melhor do que eles, e assim sucessivamente. E isso, muitas vezes, para nós, dói porque nós queríamos, muitas vezes, queríamos não ser taxado assim. Mas essa é a missão de viver de modo digno do Evangelho. Se os irmãos quiserem contribuir, fiquem à vontade para contribuir aqui no chat aqui do YouTube, né? Eu estou com ele aberto aqui para a gente também reforçar esses pontos. Isso não sugere que nos esforcemos mais e mais para obtermos alguma coisa. Não é que a gente vai viver de modo digno do Evangelho ou sofrer por amor a Cristo para alcançar alguma coisa. Estou sofrendo por amor a Cristo e ver um galardão enorme para mim. Não é por isso. Ninguém sofre por Cristo para ganhar galardão. Ninguém sofre por Cristo para ter vitória no céu. Porque o céu já é a nossa vitória. A garantia de que nós já somos salvos é a nossa vitória.
Então já podemos abrir mão desse pensamento também. Eu estou sofrendo, então tem uma grande coroa me esperando. Não é isso. Mas é porque algo já foi assegurado a nós, foi a salvação. Devemos nos esforçar mais e mais por gratidão e franco reconhecimento de que foi para isso que o Evangelho nos salvou. Sofrer por amor a Cristo, veja que coisa interessante. O texto de Mateus, quando o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, fala sobre a forma de jejuar, que em vez de você ficar com a cara triste, você, vamos lá, vou tentar ser o ator aqui. Antes de você, quando você for jejuar, você colocar um rosto triste, para ficar mostrando aos irmãos que você está jejuando nas esquinas. Paz do Senhor, meu amado. Paz do Senhor. Para mostrar que esteja jejuando, o Senhor Jesus ele disse que nós devemos, muito pelo contrário, mudar a nossa visão, colocar um sorriso no rosto, lava o rosto, mostra para ninguém perceber que você está jejuando, né? Então, essa mudança de comportamento também diz respeito ao que Paulo está querendo falar aqui sobre sofrer por amor ao Evangelho, sofrer por amor a Cristo, sofrer por Cristo. Esse sofrimento não é para nós ficarmos de autocomiseração, tristes e angustiados porque estamos sofrendo por amor a Cristo, muito pelo contrário. Sofrer por amor a Cristo, Paulo fala com exaltação, por gratidão. Irmão, se você observar lá em Atos 4:12, nós vamos ver que os cristãos, eles apanharam, eles foram soltos, eles foram presos porque estavam pregando. Aí prenderam eles, açoitaram eles e depois soltaram eles, disseram que não era para pregar o evangelho. E aí eles, quando chegaram na rua, continuaram pregando o evangelho. E estavam felizes porque apanharam por amor a Cristo. Que foram chicoteados, que foram assolados por amor a Cristo. Não pense que os missionários que estão nesses países de perseguição, eles ficam se lamentando porque estão sofrendo e têm que pregar o evangelho escondido. Não. Eles devem ter a compreensão de que sofrer por amor a Cristo é um privilégio. E eu sofro por gratidão. Não é para conquistar alguma coisa, mas é porque já foi me assegurada a salvação. Então, por amor a Cristo, eu sofro. Por amor a Cristo, não tem problema que me chamem de santarrão. Por amor a Cristo, não tem problema que me chamem de peixe fora d'água. Por amor a Cristo, não tem problema de ser aquele que não aceita joguinho, que não aceita arrumadinho, que não seja aquele que aceita esquema. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo, vale a pena, irmão, passar 30, 40 anos trabalhando para depois, no final, conseguir fazer sua própria casinha sem participar dos esquemas de alguns colegas seus que conseguiram, com menos de 5 anos, fazer casas exuberantes e conseguirem de uma forma completamente escusa e fora da legalidade. Por amor a Cristo, vale a pena passar aquele 40, 30 anos, né, vivendo o Cristo ressurreto. No tempo certo, Deus te abençoe. O verbo conduzir ou viver, algumas vezes, era usado no mundo antigo para comportar-se como cidadão de determinado modo. Quando Paulo diz vivam do modo digno do evangelho, ele está dizendo, o texto, conforme o mundo antigo, pode ser usado, comportem-se como cidadãos do evangelho de Cristo, do reino de Deus, né? Comportem-se como cidadãos do reino de Deus que devem viver de modo digno a isso. A conduta digna do evangelho é o primeiro exemplo da unidade do corpo. Vivemos de modo digno do evangelho, a comunidade vai mostrar a unidade. A igreja vai ter um pensamento. A igreja vai ter um comportamento. A igreja vai ter uma visão. Todos os cristãos, cada um na sua vida, vivendo de modo digno do evangelho, a igreja vive em unidade. Porque todos, quando se reúnem, todos que comungam, todos, na verdade eu estou falando da igreja se reunindo, mas eu estou falando da igreja como universal. Todos aqueles que são salvos em Cristo.
igreja universal não é a igreja universal do reino de Deus, tá? É a igreja salva por Cristo em todo o mundo. Se os cristãos entenderem isso, todos viverem como se comportando como cidadãos do reino dos céus, a igreja está em unidade. A igreja passa a rejeitar aquilo que não condiz com o evangelho, né? Como, por exemplo, eu vou colocar aqui um link no final do comentário do YouTube, eu vou colocar um link de um estudo do pastor Aurivan Marinho sobre o jejum. E aí ele fala sobre aquela convocação que teve, sobre algumas pessoas que estavam convocando essas coisas. Então, algumas pessoas que declaradamente não vivem o evangelho de modo digno, não professam o evangelho de modo digno, com essas pessoas a gente não deve nem se associar, como diz o apóstolo João, como diz em uma das suas cartas, né? E nós não devemos nem nos associar com essas pessoas. Mas não vem ao caso para isso aqui. Mas quando os cristãos vivem de modo digno do evangelho, a igreja está em unidade e ela se diferencia de tudo aquilo que se fantasia do evangelho e rejeita isso. Rejeita as pessoas que se autodeclaram líderes religiosos, líderes evangélicos e que passam para a opinião pública a ideia de que está me representando ou lhe representando. Quando a igreja vive de modo digno do evangelho, a igreja está em unidade e as pessoas mesmo farão a separação daqueles que vivem do evangelho, no evangelho, e daqueles que querem se aproveitar do evangelho. A conduta digna do evangelho é, acima de tudo, a conduta que promova o evangelho. Talvez você pode até estar se perguntando, né? Mas o que é viver de modo digno do evangelho? É viver de uma forma em que o evangelho seja promovido até conosco calados, sem falar uma palavra. Porque nossas ações falam pelas nossas palavras. Muitas vezes nós evangelizamos, principalmente quem trabalha muito, quem trabalha, estuda, quem comunga com várias pessoas não evangélicas diariamente, não precisa estar todo dia evangelizando, não, porque você vai arrumar um inimigo e de uma forma completamente sem sabedoria, de uma forma ignorante, de uma forma nécia, de uma forma bastante primária, né? Muitas vezes você vai evangelizar sem falar uma palavra, somente com seu comportamento. Então, a conduta que promove o evangelho é uma conduta que muitas vezes você prega sem abrir a sua boca. Vive através do comportamento. Comportamento que muitas vezes ele vai chocar com a minha vontade. E a minha vontade muitas vezes é fazer o que a Bíblia me permite fazer. A Bíblia não me proíbe, mas por amor às pessoas que ainda são ignorantes e não conseguem compreender o evangelho como ele é, eu tenho que me preocupar em viver de uma forma em que a minha conduta promova para essas pessoas o evangelho de Cristo, até que ele chegue no pleno conhecimento e nós possamos mostrar que aquilo que ele está vendo como evangelho, eu estava vivendo por amor a ele, mas agora que ele chegou ao conhecimento, eu queria mostrar que isso aqui, olha, meu irmão, isso aqui também é viver o evangelho. E aí, viver de modo digno do evangelho também diz respeito à minha preocupação com a fé do meu irmão e com a, com a preocupação contra o escândalo do evangelho para com as pessoas que não são cristãs. Então, viver de modo... A conduta digna é uma conduta que promove o evangelho. Ah, mas você é brincalhão demais. Eu sou salvo em Cristo. Eu vou andar triste porque, felizmente, não tem como ser diferente. Ah, mas você brinca muito. Ah, mas você anda, você é muito, você fala alto. Aí eu já tenho que controlar porque isso aqui é questão do vício, né, irmão? Fazer o quê? Temos que melhorar. Se for reclamado por isso, tenho que melhorar para falar baixo. Já vou logo dizendo que falar baixo para mim é um martírio. Eu não consigo nem sequer falar o telefone baixinho. Se eu for falar no telefone baixinho para ninguém que está ao meu redor escutar, acabou, todo mundo vai escutar. Não tem como, eu não consigo. Faz parte do meu DNA. Eu estou me lembrando agora, eu vi a irmã Suzana falando aqui, eu me lembrei de Marinho. Eu acho que Marinho sofre desse mesmo mal, viu?
Eu acho que Marinho não consegue falar baixo também para ninguém. Diga um amém aí, irmã Suzana, se é verdade. Viu? Então, promover, viver de modo digno é viver de uma forma, com uma conduta que promova o evangelho. E nós somos chamados não somente a crer por Jesus, a crer, mas também sofrer por Cristo. Ele, numa das cartas, eu não me lembro agora, Paulo vai dizer que aquele que quer viver piamente a palavra de Deus padecerá perseguições. E padecer perseguições é sofrer por amor a Cristo. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Irmã Suzana está confirmando, tá vendo? Marinho não consegue. Quem já viu Marinho sabe, ele não consegue falar baixo. E não precisa de microfone. Então vamos lá. Então, todos esses textos nós usamos para mostrar que viver o evangelho, ninguém prometeu que é fácil. Quem lhe prometeu que viveu o evangelho, venha para Cristo e seus problemas estão acabados, mentiu para você. Porque não é assim. Talvez eu esteja frustrando você que está assistindo em algum lugar desse mundo e que ouviu esse tipo de mensagem. Nós queremos deixar claro para você: viver o evangelho não é viver uma vida de facilidade. Quem lhe prometeu que depois que você aceitasse Jesus, os seus problemas estavam acabados, desculpe, mas lhe enganou, mentiu para você. Porque a Bíblia mesmo diz que nós vamos, que o Senhor Jesus disse: está pensando que eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer a espada. E a espada, qual é a função dela? É separar. Ou seja, quando a pessoa usa a espada para matar alguém, está separando o corpo da pessoa. A espada veio para separar o que é verdade do que é mentira. Separar o que é cristianismo do que é religiosidade. E separar o que é verdade do que é mentira. E isso vai causar divisão até dentro da própria casa, até dentro do próprio lar. As pessoas que vão da sua própria família vão começar a te rejeitar muitas vezes porque você aceitou esse Cristo e agora você está querendo pagar de santo para todos eles. E vão lançar no seu rosto o seu passado, e vão lançar no seu rosto tudo aquilo que você já fez. Mas como hoje é dia de Páscoa, você vai se lembrar do que eu vou falar, você vai dizer que todos os seus pecados foram perdoados, porque Jesus morreu, mas também ressuscitou para que você pudesse viver em Cristo e ter a garantia da sua salvação. Amém? Então, se você comprar esse copo, se você comprar essa caneta e você assinar, Jesus vai dar a tua vitória. Não existe garantia disso. Não é isso que ele dá a vitória. A sua vitória é ser salvo em Cristo Jesus e estar livre do inferno, estar livre da morte. Essa é a nossa vitória. Agora, claro, nós vamos ter lutas nessa terra, nós vamos padecer perseguições, nós vamos sofrer, né? Não vê, o Senhor Jesus disse, né? No mundo tereis aflições e tende bom ânimo, tereis aflições, mas no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Cuidado para não usar isso como ditado para dizer que se eu venci o mundo, vós também vencereis. Isso não está na Bíblia. Isso é ditado criado. Eu até estava comentando com a diaconisa Conceição essa semana. Tem vários ditados aí que a turma atrela para a Bíblia que não tem nada a ver com a Bíblia. Tem uma queda de energia aqui, irmão. Então, irmãos, vamos lá. Em Filipenses capítulo 1, versículo 29, ele vai acrescentar algumas linhas que identificam aqui, a conexão íntima entre esta conduta e o evangelho da cruz, pelo qual deverão os cristãos lutar. O chamado para o sofrimento em favor do evangelho foi concedido a eles. Então, é um dom gracioso de Deus. Sofrer por amor a Cristo é um dom gracioso de Deus. Deixa eu colocar até a câmera. Faltou energia, não sei se os irmãos estão cientes, mas faltou energia aqui. E eu estou gravando o restante da lição para quando voltar eu colocar para os irmãos assistirem a aula complementar.
Então, deixa eu colocar aqui a webcam e nós vamos dar continuidade aqui e os irmãos assistem depois, para a gente não perder. Eu vou ficar suando muito aqui, mas faz parte. Então, sofrer por amor a Cristo é um dom gracioso, de Deus. Eles não só gozam, nós cristãos, não só gozam do privilégio de vir à fé, como também têm o privilégio de sofrer por Cristo. Ou seja, sofrer por Jesus não é uma morte, não é um martírio, é um privilégio. Isso não é o jeito que normalmente pensamos no sofrimento, mas é isso que Paulo diz. Quando nós pensamos em sofrimento, só pensamos como algo ruim, mas o sofrimento pelo Evangelho tem que ser visto como um privilégio nosso, assim como os cristãos pregaram lá na igreja primitiva e se sentiram felizes porque foram dignos de sofrer por amor a Cristo. Então, se a sua salvação foi assegurada pelo seu sofrimento de outro, se a sua salvação foi assegurada pelo sofrimento de outro em seu favor, seu discipulado é demonstrado em seu próprio sofrimento em nome dele. Então, sofrer por amor a Cristo é um privilégio de todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Vamos partir para o próximo ponto. Ainda sobre o primeiro ponto, veja o que diz. Deixa eu ver se eu estou na telinha certa. É isso aí. Se alguém quer vir após mim, o texto de Marcos 8,34. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. No primeiro século, carregar a cruz significa tomar o tronco sobre os seus ombros açoitados e cambalear até o lugar da crucificação e ali ser executado em agonia e vergonha. Tomar a cruz significa ter passado todo o limite do alívio, ter se esgotado, ter chegado no seu máximo, ter chegado no seu limite. Chegar, como diz aqui no próprio que a gente colocou, nós colocamos, para os discípulos de Jesus, tomar a cruz é chegar ao fim de si mesmo. Você não tem mais condições alguma de tomar a frente, de carregar essa cruz, que é a sua própria carne, de negar-se a si mesmo, de negar a sua própria vontade. Você chegou no limite. Isso é tomar a cruz. Isso é carregar a cruz. Isso é levar a cruz. Tomar a cruz, temos que tomar essa cruz, nossa cruz, a cada dia. Ou seja, chegar no limite. Estar disposto a chegar no limite de nós mesmos, por amor a Cristo. Isso é viver o Evangelho. E isso vai além da perseguição física. Significa também colocar de lado nossos interesses por amor a Cristo. Não se engane. Colocar nossos interesses de lado muitas vezes causa sofrimento em nós. E isso devemos fazer por amor a Cristo. É o exemplo de Cristo e do seu sofrimento que nos dá força para andar por este caminho. Por quê? Porque ele abriu mão dos seus direitos como Deus, está à direita de Deus e se humilhou, assumindo forma de servo para morrer em nosso lugar. Então, o nosso privilégio é fazer por ele o que ele fez por nós. E olha que nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir, mas para nós vai gerar aquele sentimento de gratidão por nós nos acharmos dignos de sofrer por amor a ele. Segundo ponto, não fomos chamados não somente para viver o Evangelho, mas também para não somente para viver o Evangelho, mas também para transmiti-lo, né? Não somente gozar dos confortos do Evangelho, mas também transmiti-lo. Paulo defende que se gozamos certa riqueza de experiência, este precioso tesouro se torna em mandado a uma determinada conduta. E essa conduta devemos ao nosso próximo. Não somente gozar esses confortos, mas também transmiti-lo. E aí ele vai usar o seguinte, o texto do versículo 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas também
cada qual quer dos outros. Transmitir, ó, veja que coisa interessante. Transmitir o evangelho, ou seja, transmitir o conforto e o gozo do evangelho para o próximo, significa colocar os seus interesses acima dos nossos. Significa colocá-lo como superior a nós mesmos. Isso é humildade. Muitas pessoas procuram significados exorbitantes para a humildade, porque a humildade, a pessoa humilde é uma pessoa simples, é uma pessoa. Não, não tem nada a ver. Humildade, basicamente, é você pegar o seu próximo e colocá-lo como superior a si mesmo. Ele é digno do meu amor, ele é superior a mim, eu sou servo dele. E se ele pensar da mesma forma, ele vai ser seu servo. E assim nós vamos chegar em unidade, cada um sendo servo um do outro. Negar a si mesmo com interesse pelo bem-estar do próximo tem que ser a nossa divisa. Negar a si mesmo por amor a Cristo, negar a si mesmo pelo bem-estar do próximo. Essa situação de pandemia é uma situação onde eu também tenho que negar a mim mesmo pelo bem-estar do meu próximo. Fomos chamados não somente para gozar os confortos do Evangelho nas mãos de outros crentes, como também tratar os outros de modo que eles também se beneficiem. Isso é humildade. Devemos esse tipo de caráter e posição ao próximo, porque professamos seguir Jesus Cristo. E é a posição e o caráter dele. Quando nós fazemos isso, estamos vivendo Cristo. Estamos vivendo o caráter de Cristo, a posição de Cristo. E isso é o que nós fomos chamados para fazer. Amém? Então, fomos chamados não somente para gozar do Evangelho, mas também para transmiti-lo. E nós transmitimos esse Evangelho considerando o nosso próximo, seja ele quem for, superior a nós mesmos. Seja ele da nossa fé, seja ele que não seja da nossa fé. Fomos chamados para considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Nada façais por partidarismo, panelinhas ou por vanglória, para você se glorificar. Nunca dê uma esmola para você ser reconhecido pelos homens. Nunca faça nada por alguém e você procure vanglória. Poxa, foi fulano, fulano é uma pessoa muito boa. Foi fulano porque fulano é muito bom. Para receber glórias das pessoas, não. Não faça nada, como diz o texto, por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. Eu vou fazer. Ele não presta, ela não vale nada, mas eu vou fazer porque ela é superior a mim mesmo. Eu tenho que servi-la. Eu tenho que servi-la por amor a Cristo. Né? E faça até de uma forma que ela não saiba nem que foi você. Porque nós não vivemos aqui para buscar glória e reconhecimento dos homens. Agora também não deixe outras pessoas tomarem glórias no lugar de Cristo. Muitas pessoas também estão acostumadas a pegar o que você faz para se promover em cima do que você faz por humildade. Denuncie, né? Denuncie e viva, né? E faça por humildade, considerando o próximo superior a si mesmo. Irmãos, eu vou avançar um pouco porque o calor está demais. Faltou energia aqui. Eu estou usando a bateria do notebook para gravar essa parte. Quando chegar a energia e o stream for liberado lá da primeira parte, eu vou baixar, vou sincronizar as duas partes e depois vou postar lá no YouTube. Então eu vou retirar essa postagem que vai ficar cortada, vou pegar essa gravação, juntar com a próxima, juntar com a primeira e jogar no nosso canal da igreja no YouTube para que os irmãos tenham o conteúdo completo. Amém? Então, queridos, o terceiro ponto é: fomos chamados não somente a dar os primeiros passos da fé, mas também desenvolver nossa salvação. É de suma importância entender a conexão entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade nos versículos 12 e 13. Paulo diz para nós desenvolvermos nossa salvação com temor e tremor. Versículos 14 e 15 nós colocamos aqui: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Vida caracterizada por gratidão sincera e louvor piedoso. Prestemos atenção. Quando Paulo fala de desenvolvimento de salvação, ele não fala de algo que nós vamos conquistar no final.
Muito pelo contrário. Nós já conquistamos. A salvação já foi dada há mais de 2000 anos atrás, com a morte de Cristo e ressurreição de Cristo. Quando nós fomos encontrados por Cristo e salvos, e respondemos a Ele com a nossa conversão, nós já fomos salvos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós já fomos salvos. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós fomos chamados para desenvolver esta salvação por gratidão e louvor piedoso a Deus, com a atitude de quem já foi salvo. E isso, o desenvolvimento da salvação, acontece através da nossa vida de santidade. É uma vida onde a gente vai negar a nossa própria vontade, as práticas desse mundo e viver as práticas do reino de Deus e negar a nossa própria vontade. É isso que isso significa desenvolver a salvação. Tal perseverança é uma forma de sacrifício cristão, que torna o sacrifício do líder uma pedra fundamental complementar a deles. No versículo 16b, Paulo fala sobre ele não ter corrido em vão. Ele pede para que os irmãos façam isso, para que ele não venha ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Como um sentimento dele, olha, façam isso, vivam o evangelho dessa forma, para que não venha correr o caso de eu ter corrido em vão ou trabalhado em vão por vocês. Então Paulo diz assim, se sacrifiquem e vivam o evangelho para que eu possa sentir que o meu sacrifício de estar preso aqui em Roma, de ser preso por amor ao evangelho, não tenha sido em vão por vocês, filipenses. Ou seja, que nós possamos viver de modo digno, onde é sacrifício dos mártires cristãos e do próprio Cristo, que é o mais fundamental de todos, não tenha sido em vão por nós. Paulo usa uma metáfora no versículo 17, que é: e ainda que seja eu oferecido, Paulo, como sacrifício, sobre sacrifício e serviço da vossa fé, me alegro e regozijo com todos vós. Paulo usa uma metáfora no versículo 17, e nessa metáfora os atos dos filipenses constituem o principal sacrifício de Paulo. Ou seja, ainda que me sacrifique por vós, ainda que seja oferecido sobre sacrifício e serviço da vossa fé, ou seja, o sacrifício dos filipenses é o sacrifício do próprio Paulo. Conclusão: somos assim chamados não somente aos primeiros passos de fé e obediência, mas para toda uma vida em que a morte de Jesus seja o texto da nossa perspectiva. Que nós possamos adotar a morte de Jesus como prova de nossa visão de vida. Que nós possamos, neste domingo, entender que ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos sermos livres por amor a Cristo. Que nós possamos, neste domingo, nos alegrar, porque ele ressuscitou. E a sua ressurreição significa a nossa vitória contra o pecado, a nossa vitória contra o mal, a nossa vitória contra o inferno, e que nós não iremos morar no inferno, nós vamos para o céu. Amém, meus queridos? Desejo um bom domingo de Páscoa para todos, e possamos comungar com nossa família e mostrar que o sentido da Páscoa não é somente hoje, são todos os dias da nossa vida. Encerramos hoje a lição de número 3. No próximo domingo, nós chegaremos na penúltima lição dessa série e falaremos sobre imitar os líderes cristãos dignos. E aí nós vamos falar do capítulo 2, versículo 19, até o capítulo 3, versículo 21. E nós vamos falar sobre a quem lidera a igreja, que são dignos de serem imitados. E usando como exemplo, logo, nada mais, nada menos que o próprio apóstolo Paulo, que teve a audácia de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém, meus irmãos? Então essa é a lição que nós vamos trazer no próximo domingo. Eu agradeço a paciência de todos. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.